Bom, professor doutor Padrão, deixa eu ver aqui. Deixa eu você ver se o doutor Padrão, o professor Eduardo Padrão, ele possui graduação em Física na Universidade de Oriente, em 1996. O seu mestrado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado também em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Em sua caminhada, acumulou experiência na área de física, com ênfase em materiais magnéticos e propriedades magnéticas. E entre 2016 e 2018 foi chefe do Departamento de Física. Atualmente, ele é professor associado do Departamento de Física e, desde 2018 até o presente, ocupa o cargo de coordenador do Programa de Ciência de Materiais da UFPE. Além de tudo, é especialista em panelas, certo? É o mais importante. Ele pode confirmar ou pode negar, viu? Uhum. Mas eu deixo para ele, Padrão, eu não sei se está tudo aqui, mas se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, está ótimo. Entendeu? Na panela não podia faltar. A panela é importante para mim, viu? Eu conheci Padrão por conta de uma panela. E aí, que Panela é minha amante, viu? Eu tenho uma mulher que eu amo muito, que é minha esposa, que é coordenadora desse programa, e tem uma amante, que é a minha panela, certo? Aí a minha panela quebrou-se e eu não tinha ninguém para consertar a minha panela. Aí, aí um dia, conversando com um cabo que foi chefe do departamento de física, eu disse, não custa nada perguntar, né? Aí perguntei a ele, ó, estou com uma panela lá toda enroscada e tal, e tal, tal. Disse, mande para mim. Aí mandou, só que o bicho é um cubano pernambucano, disse esse daí. Aí ele mandou uma foto da panela ligada aos computadores e tal. De, poxa, é alta tecnologia, viu? Que ele usou. Conversa fiada, não era não. Foi outra coisa, nem sei o que foi. Mas o melhor foi que ele consertou. Bom, eu vou deixar, Padrão, que eu já tomei 5 minutos do teu tempo. Eu estou aqui ouvindo, viu, Raul? Quem é que está ouvindo? Diga aí quem. Ana. Vindo aqui, viu? Certo? Olha, quem ia vir também, não sei se ainda vai vir, era a Thaisa, coordenadora da pós-graduação lá de nutrição. Mas não sei que vai vir. Tem outras pessoas que me disseram que iam vir. Aí, Padrão, quando elas aparecerem, eu vou parar só um pouquinho para dizer que elas estão aqui, tá certo? Um abraço grande, comece, viu? Pode começar. Tá certo, obrigado. Deixa eu tentar fazer tudo isso aqui. Vamos lá. Ok. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer pelo convite e pela possibilidade de fazer essa apresentação. Eu vou tentar fazer uma apresentação que seja o mais linear possível em relação ao assunto proposto, que é a microscopia eletrônica e os avanços na física da matéria condensada. Primeira coisa é que no título se misturam duas coisas que aparentemente podem ser bem desconhecidas para o público dessa disciplina. Primeiro se fala em microscopia eletrônica e se fala em física da matéria condensada, e eu vou tentar deixar o mais fiel possível o que isso representa. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria comentar é que o ser humano, a gente, a nossa espécie, é uma espécie muito curiosa e tem essa característica fundamental. E a gente tem limitações quanto a muitas percepções, não? Porque a gente não consegue observar objetos com tamanho muito pequeno. E esse muito pequeno é uma coisa muito relativa,
E a partir do momento em que o homem começa a utilizar artefatos que permitem enxergar coisas pequenas, já o ser humano está fazendo microscopia. Então, isso, no momento, eu vou focar em relação ao órgão da visão, né? Quer dizer, o ser humano tem possibilidade de enxergar objetos com tamanhos de algumas frações de milímetro, e para poder enxergar objetos um pouquinho menor ou bastante menor, precisa utilizar ferramentas. E a ferramenta que tem sido amplamente utilizada é a óptica, ou simplesmente a óptica, não? E uma lupa todo mundo já viu alguma vez na vida, um microscópio acho que também. Então, a microscopia óptica, ela tem como base a luz como transportador da informação e se auxilia de lentes que podem ser de vidros ou de outros materiais. As lentes são objetos que têm um índice de refração diferente ao índice de refração do ar, e com uma determinada curvatura da superfície pode ser conseguido o efeito do aumento ou da diminuição dos objetos que estão do outro lado da lente quando a luz passa. Quando você vai falar em microscópio, aqui na imagem da direita, você tem um microscópio típico, não? Esse aqui é um microscópio binocular porque ele tem duas oculares, ou seja, dois lugares onde você coloca os olhos. Às vezes você pode encontrar nos laboratórios microscópios monoculares, em que você só pode colocar um olho para enxergar o objeto. E você também pode aparecer com microscópios trinoculares. Nesses trinoculares você tem normalmente as duas oculares para você colocar os olhos e uma terceira para você colocar câmaras ou outros dispositivos que possam ser acoplados a esse microscópio. O uso da microscopia óptica foi extremamente relevante para o avanço da ciência de maneira geral. Isso porque, por meio do uso de técnicas de microscopia óptica, o homem conseguiu visualizar estruturas celulares até um determinado limite, não? Mas isso permitiu o avanço tecnológico, e hoje a microscopia se utiliza não somente para observar os objetos em si, para observar e para fazer o auxílio de outros procedimentos que podem somente ser feitos a partir de uma técnica microscópica. Isso todo mundo acho que já viu em algum momento as técnicas de inseminação artificial sendo feita, e acho que é a imagem mais notável, mais clara que a gente tem de um procedimento feito a partir de imagem de microscópio. Os conceitos da óptica geométrica, eles têm muito a ver com os nossos órgãos da visão. E não somente com isso, também tem muito a ver com as propriedades do espaço e do tempo nas regiões do espaço na qual a gente vive. O que isso significa? Isso significa que o espaço na região onde a gente habita, ele não tem grandes campos gravitacionais e, portanto, o espaço-tempo não se curva tanto e, portanto, a gente pode considerar que o espaço não é um espaço curvo. O que isso significa? Que a luz, quando viaja pelo espaço livre, ela viaja em linha reta. Além disso, quando a luz se encontra com um meio mais denso opticamente, ela passa e forma um ângulo quando passa pela interface. A imagem aqui da esquerda de baixo, ela faça um ângulo que modifica em relação à normal. Isso se chama
refração, e tem o princípio da reflexão, que todo mundo conhece, porque todo mundo se deve ter olhado um espelho ou deve ter visto coisa parecida alguma vez na vida. Bem, esses dois princípios são fundamentais em relação à óptica geométrica. E com esses dois princípios é construídas as lentes nos instrumentos ópticos. Como eu já falei, a superfície das lentes são curvas e por isso é que a gente tem a percepção de aumento dos objetos ou de diminuição dos objetos quando a luz passa de um lado para o outro da lente. Isso também pode ser acrescentado em que a luz que a gente está falando aqui, de maneira geral, é a luz que contém todas as frequências do espectro óptico e a gente chama de luz branca. Mas quando você, de alguma maneira, você consegue passar por um prisma, você consegue ver cores diferentes que integram essa luz branca, e isso a gente vê muito bem no arco-íris, quando a gente está próximo de uma chuva ou quando a chuva já passou. Então, a gente está falando aqui de um fenômeno ou de uma maneira de ver a luz a partir de um modelo. Esse modelo tem muito a ver com a maneira como a luz era vista nos anos 1400, 1500 depois de Cristo, e possivelmente não, com certeza, muitos anos antes de Cristo, porque o modelo da óptica geométrica acompanha a percepção direta do ser humano em relação ao ambiente que o rodeia. Quando o homem começou a relacionar, ou simplesmente quando começou a quantificar as grandezas que o rodeavam e começou a fazer modelos matemáticos para descrever a realidade, então a ciência adotou uma postura diferente, ou a gente pode dizer que a ciência surgia, a ciência moderna surgia. E um dos grandes pensadores na época dos anos 1500 foi o Sir Isaac Newton, e já nessa época, se fazia modelos de óptica geométrica que permitiam fazer diversas construções e explicar inúmeros fenômenos para aquele tempo. Depois eu vou voltar a falar em Newton, e isso tem a ver um pouco com as cores da luz e etc. Bem, o que eu posso dizer é que as bases da óptica geométrica passam por grandes nomes de pesquisadores ingleses, franceses e de outras nacionalidades, e que se estabeleceram muito bem e que elas permitiram e permitem até hoje a utilização da óptica geométrica para a utilização ou para a fabricação de ferramentas que permitem o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade. Então, na época de Galileu, já se utilizava a óptica geométrica como ferramenta. O Galileu, como grande padre da ciência, eu posso dizer isso porque ele foi quem marcou época entre a ciência de Aristóteles e a ciência moderna. E Galileu Galilei já tinha um microscópio, ele fabricou um telescópio para poder observar os astros do planeta, do sistema solar, e tirar as conclusões que na época não eram vistos do jeito que a gente vê hoje. Fora isso, a óptica geométrica explica muito bem o efeito da sombra da Lua sobre a Terra, vice-versa, quando existem os eclipses, e a óptica geométrica, por que não dizer, está muito presente na vida de quem gosta de assistir shows musicais, de teatro, etc., porque a gente tem projeções que são baseadas em óptica geométrica ao longo de shows que
costumam ser muito chamativos. O microscópio óptico, ainda falando, tipicamente está composto por oculares, aqui em cima, um revólver que suporta as diferentes objetivas do microscópio. As lentes objetivas, na verdade, são conjuntos de lentes, construções de lentes, que dependendo das distâncias entre elas e da curvatura entre elas e do material que elas estão composto, permitem maiores aumentos a cada vez, e com isso você pode enxergar objetos de diferente natureza. Além disso, o microscópio tipicamente é formado por uma mesa na qual você coloca a amostra, e o microscópio pode ser de luz refletida. Quando a luz vem de cima, se projeta na amostra e volta para a objetiva, ou pode ser de luz transmitida, quando a luz advém do lado inferior da mesa e passa pela amostra, transmite a luz que é transmitida, observada, e passa até as oculares. Então, a gente já na microscopia óptica, a gente tem microscopia de óptica de luz refletida e microscopia óptica de luz transmitida. Observe que o nome da apresentação aqui é a microscopia eletrônica de transmissão. Isso quer dizer que existem outros tipos de microscopia eletrônica, e eu vou falar nisso mais na frente. Bem, ainda falando sobre óptica e voltando para a lente objetiva do microscópio, essa figura que está aqui do lado de baixo da imagem, você pode observar o desenho de uma lente objetiva e uma superfície que simboliza, digamos que a placa na qual se encontra a sua amostra. Normalmente, quem já trabalhou com microscópio sabe que quanto mais próxima a objetiva deve ficar, isso quer dizer que você vai ter maior aumento. E isso tem uma explicação simples, e é porque o ângulo de coleta, esse ângulo alfa aqui embaixo de coleta, quanto maior é esse ângulo, maior é o poder de resolução da lente. O poder de resolução nada mais é que qual é o menor objeto que pode ser resolvido. Ou seja, você tem dois objetos pequenos que estão separados a uma distância d, e se você não tiver uma grande resolução desse objeto, você poderá observar como se fossem dois. Isso é muito comum você, no dia a dia, observar efeitos nos quais você tenha problemas de resolução. Para poder fazer uma melhor resolução na prática, naqueles casos em que é possível, se utiliza muitas vezes lentes objetivas de imersão. A lente objetiva de imersão, simplesmente, a lente fica em um meio cujo índice de refração é favorável para que o ganho da lente, para falar de alguma maneira, seja maior do que se essa região daqui fosse formada por ar, o ar que a gente respira, né? Matematicamente, isso se descreve por uma expressão que está aqui no centro da transparência, e esse D que está aqui simboliza o poder de resolução do objeto, da ferramenta óptica que você está utilizando. Esse poder de resolução, quanto menor é este número, maior é o poder de resolução. E o cálculo, a partir dessa expressão, diz que quanto menor é o comprimento de onda que você utiliza para enxergar os objetos, menor é este valor e maior, portanto, será o poder de resolução. Acontece que a microscopia óptica tem uma limitante, e é que ela se baseia no órgão da visão do ser humano. E a gente está limitado ao espectro luminoso, que está em uma faixa entre 450 e 650 nanômetros de comprimento de onda. E, portanto,
isso faz com que haja uma limitação aproximada de meio micron, ou seja, a gente não conseguiria, mesmo que tentasse, a gente não conseguiria, a partir desse modelo aqui, observar objetos que tenham tamanhos menores a meio micron, utilizando uma ferramenta como a ferramenta que eu estava utilizando. Isso tem uma explicação simples, e é um fenômeno que chama-se difração. É o seguinte, o que a gente tinha falado até agora era, de acordo com essa imagem aqui de baixo, é que quando a luz passa por uma fenda, a luz passa reta e forma uma sombra reta. Esse caso é parecido com essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, do lado esquerdo, né? Então, quando você tem uma fenda que é cada vez menor, chega um momento em que a luz que sai da fenda forma um frente de onda curvo e aparece a partir dali um fenômeno chamado difração da luz. Isso quer dizer que o modelo da óptica geométrica que eu tinha falado anteriormente, ele deixa de ter validade. E eu voltei a essa apresentação porque já nos tempos de Newton, a luz era vista como um feixe de luz, vamos falar assim, mas também já Newton, junto com outros pesquisadores, tinha um outro modelo para a luz, porque a visão do arco-íris não estava muito clara em relação ao modelo da óptica geométrica. Então, a óptica ondulatória é um modelo que começa a surgir naqueles tempos e a luz começa a ser vista não mais como um feixe, não como uma linha reta, e sim começa a ser vista como uma onda, não? Uma onda de luz, uma onda luminosa. Era toda a informação que se tinha naquela época. Matematicamente, as ondas, todas as ondas, têm a possibilidade de se difratar. E o efeito da difração, ele acontece da seguinte maneira. Quando o comprimento de onda lambda, essa letra que está aqui no centro, é comparável com o tamanho dos objetos em que a luz interage, o efeito da difração pode acontecer. E é por isso que, se você olhar para essa imagem daqui da esquerda, você pode perceber que são dois pontos e, na medida que eles se aproximam a uma distância crítica, os dois pontos começam a se confundir. E essa confusão não é mais que o fato de que você observar os pontos com uma áurea ao redor é por conta dos efeitos da difração da luz. Se as áureas desses pontos se confundem, chega um momento em que você enxerga um só ponto, ou um ponto deformado. O efeito que eu falei do óleo, do ângulo e agora do comprimento de ondas estão todos contidos nesse modelo ainda. Então, o que fazer para observar objetos menores do que 500 nanômetros? Todo mundo sabe hoje que existem muitos objetos de tamanhos nanométricos e não somente isso, que os avanços tecnológicos são justamente relacionados ao poder ou à possibilidade que o homem adquiriu ou criou para poder manipular objetos com tamanhos nessa escala. E aí, então, começaram a surgir muitas técnicas de microscopia, ou muitas possibilidades para você tentar entender, para você tentar medir objetos. Se mistura com toda essa história o efeito de fluorescência dos objetos. E o efeito de fluorescência dos objetos está relacionado simplesmente com você pegar uma amostra, você colocar algum pigmento, caso ela não tenha fluorescência natural, e quando você ilumina a amostra com um comprimento de onda azul, por exemplo,
ela pode florescer com uma cor diferente daquela que você iluminou. Se você tiver as ferramentas adequadas para observar essa luz, você consegue, de alguma maneira, processar a informação que vem da amostra. Mas se você voltar um pouco mais para trás, você vai ver que a explicação da fluorescência dos materiais está extremamente relacionado com um modelo que não é mais compatível com a óptica ondulatória. Veja que eu já falei de óptica geométrica, eu já falei da óptica ondulatória, cujos pais, podemos dizer que foram Isaac Newton e Christian Huygens, mas, além disso, a gente tem um novo modelo da luz, e esse modelo da luz é o modelo corpuscular, que tem a ver com as teorias mais modernas da matéria e que a gente vai voltar a falar a qualquer momento. Passando por essa novela toda, a gente pode lembrar de que em 2014, ainda tentando ultrapassar esse limite de resolução que os microscópios ópticos têm, foi concedido o Prêmio Nobel de Química para estes 3 ilustres pesquisadores, porque utilizando fluorescência de objetos, foi possível, de alguma maneira, fazer com que o limite de resolução dos microscópios ópticos ainda fosse aumentado, vamos dizer assim. E porque ou fosse vencido. Veja que a escala aqui é de 200 nanômetros e os objetos que podem ser resolvidos aqui são ainda menores. Isso quer dizer que, utilizando fluorescência, você conseguiria também alcançar limites de resolução maiores. Só que isto está um pouco limitado a algumas coisas, e simplesmente que você precisa alcançar a fluorescência dos objetos. Mas isso quer dizer que, se você tiver amostras ou material que tenha a característica de fluorescência, ou que você possa induzir utilizando algum pigmento, então você poderá, de certa forma, utilizar técnicas de fluorescência para fazer com que o seu microscópio enxergue um pouco mais além daquele limite de resolução do microscópio óptico tradicional. Bem, além de essas técnicas, em 1986 foi inventado um microscópio chamado de microscópio de, vamos dizer, varredura por sonda. Oi, Ana. O microscópio de varredura por sonda, que foi introduzido graças à utilização de várias ferramentas que estavam dispersas no mercado. E o microscópio de varredura por sonda nada mais é que uma ponta nanométrica de silício que interage com a superfície do material que você está estudando. Isso abre muitas possibilidades desde aquela época até hoje, e graças à modernização do microscópio de varredura por sonda, foi feito grandes estudos que permitiram enxergar até resoluções atômicas. Mas não é disso que eu queria falar, né? Mas, pelo menos, estou falando que existem várias maneiras de você enxergar, de você interagir com os materiais, e, portanto, você consegue fazer pesquisa nos seus materiais utilizando diversas formas de interagir com ele. Ainda o microscópio de varredura por sonda tem a possibilidade de você recobrir essa ponta com um material metálico, magnético ou com outro tipo de material, e você quantificar a interação entre a ponta e a superfície,
e obter informações magnéticas, elétricas e de outras naturezas do seu material. Com isso, você pode medir propriedades mecânicas, você pode medir diversas formas, diversas características do seu material. Bem, na história da humanidade, a vaidade é uma coisa que sempre tomou conta da sociedade. E as pedras preciosas, o uso de ouro e de outros artefatos naturais ou artificiais fez com que o homem sempre se interessasse por objetos curiosos achados na natureza. Objetos brilhantes, objetos transparentes, etc., coloridos. Bem, a extração desses objetos e a análise para evitar falsificações ou simplesmente a utilização de pedras preciosas para poder obter uma lapidação adequada, passou por um desenvolvimento tecnológico justamente dos cristalógrafos da época, não? Estou falando de anos e anos de experiência da humanidade. E aí os cristalógrafos foram entendendo como é que os cristais achados na natureza podiam ser lapidados de diferentes maneiras, foram catalogados os cristais a partir de planos de clivagem e foi observado ao longo do tempo que existem características geométricas bem marcantes nesses cristais. E já nesses tempos havia algumas curiosidades em relação a como é que a matéria está organizada. Desde os gregos se fala nas estruturas atômicas, se fala de que a matéria estava formada por átomos, de elementos fundamentais que formavam a matéria. Mas até 1913 não se sabia muito bem de como é que os átomos estavam organizados dentro dos materiais sólidos. Se falava muito de caos dos átomos formando gases, tanto é que nos anos 1800, com a Revolução Industrial, a termodinâmica dos gases foi amplamente utilizada nas máquinas de vapor, mas quando você chegava nos materiais sólidos, a pergunta não era muito fácil de responder. Por quê? Porque se você tinha um material sólido, você precisava de certa maneira, de certa ferramenta para poder interagir com os átomos e poder chegar a algum tipo de conclusão. Mas com o descobrimento do raio-x, abriu-se um caminho novo para o estudo dos materiais. E de que eu estou falando? O raio-x tem um espectro eletromagnético, e já estou me adiantando, em que K-alfa, uma linha de transição característica do cobre, tem uma radiação com comprimento de onda de 1,5406 Armstrong. Então, se você tem os átomos dentro do material e as distâncias entre esses átomos é típica deste comprimento de onda, então esta limitação que a óptica geométrica impunha não existirá mais, porque o comprimento de onda, sendo na faixa de Armstrong, permitiria observar objetos nesses tamanhos típicos. E foi isso que aconteceu. William Lawrence e William Henry, pai e filho, fizeram pesquisas sobre a difração de raio-x por materiais sólidos cristalinos e se chegou a grandes avanços sobre como é que os átomos estavam organizados dentro dos cristais, dentro desses cristais tão conhecidos pelos cristalógrafos. Então, esses experimentos permitiram fazer
ou ter um entendimento das distâncias entre os átomos, foi chegado ao entendimento que os átomos dentro de um cristal estavam arranjados periodicamente, que o ordenamento dos átomos nos cristais podia ser catalogado, e essa catalogação veio por Auguste Bravais em 1248, antes dessa descoberta dos raios-x, e foi utilizado apenas o conhecimento que os cristalógrafos já tinham, apenas observando os ângulos de clivagem relativos entre um plano e outro para cada tipo de cristal. Então, veja que aqui se mistura muitas coisas, e o mais importante em tudo isso, em relação ao que eu estou falando aqui, é justamente essa transparência, ou seja, já com os avanços tecnológicos, com a descoberta do raio-x, foi possível, além da utilização do raio-x em outras áreas do conhecimento, os raios-x foram utilizados para estudar cristais, e a estrutura cristalina foi descoberta a partir dos anos 1913. Veja que eu estou falando de um tempo não muito distante, né? E isso foi graças à união de muitas áreas da ciência. Os experimentos de pai, filho Bragg e de outros pesquisadores permitiram um surgimento de uma nova área. A nova área, e aqui vem a segunda etapa, a segunda parte do título da conversa de hoje, mas o uso do raio-x permitiu o surgimento de uma nova área que, no tempo, foi chamada de física do estado sólido. Por quê? Porque no momento em ponto em que os físicos entenderam como que os átomos estavam organizados dentro dos cristais, então, a partir dali, os modelos teóricos começaram a ter força. Mas veja a data, estamos falando de 1913. Nesse tempo, já Einstein já tinha falado sobre a teoria da relatividade, já tinha acontecido um monte de outras descobertas sobre a estrutura atômica, mas o fato de saber como é que os átomos estavam dentro dos materiais sólidos abriu, então, passo a essa nova área da ciência chamada física do estado sólido. Com o andar dos tempos e com o avanço da ciência, a física do estado sólido se juntou a outras áreas e passou a se denominar física da matéria condensada. Então, na física do estado sólido, se estudavam os sólidos cristalinos, até que depois foram incorporados sólidos amorfos, que é aqueles sólidos cujos átomos estão desordenados, mesmo em estado sólido, e também foi incorporada estados líquidos e outros estados da matéria, e isso fez com que essa área começasse a se chamar física da matéria condensada, e os avanços que a gente está usufruindo neste momento dessa fala tem muito a ver com os avanços da física do estado sólido. Não sei se a gente teria a possibilidade de estar falando pela internet neste momento se não fosse pelos avanços da física do estado sólido ao longo dos últimos 40 anos. Não sei se a gente estaria falando através da internet, não sei se a gente teria dispositivos computadorizados tão pequenos como os celulares que cada um de nós tem na mão. Não sei se isso seria possível se a gente não tivesse tido os avanços da física do estado sólido. Mas vamos falar um pouquinho, vamos voltar aos anos 30, ou talvez um pouco mais. Não sei se você já viu alguma vez na sua vida um rádio a válvula. O que é uma válvula? Uma válvula não é mais que um bulbo de vidro
E dentro desse bulbo, você tem alguns metais e algumas conexões elétricas. O esquema está aqui central. Você tem um filamento, o filamento aquece, os elétrons que conformam esse filamento aquecido, se você colocar um campo elétrico forte aqui em cima, positivo, você poderá atrair os elétrons, e se você regular a tensão aqui nessa fonte da direita, você poderá modificar o fluxo de elétrons. Então, com isso, você pode fazer um amplificador de corrente ou de tensão. E, graças a isso, você pode utilizar a informação que vem de algum lugar e pode amplificar o sinal dessa informação e fazer o que se chama de transistor. Isso aqui é um transistor de válvula, para falar de alguma maneira. Então, hoje em dia, a gente acha que isto não se utiliza, mas quem já foi a um show sabe que isso aqui se utiliza nas caixas, nos amplificadores dos contrabaixos, guitarras eletrônicas, se utiliza ainda transistores valvulados, até porque, quer dizer, amplificadores valvulados, que eles têm uma estabilidade de funcionamento muito grande. Então, os avanços da rádio foram, a descoberta da rádio foi de Marconi, mas foram por motivos históricos, políticos, culturais, foram atribuídos a Nikola Tesla em 1943. Veja que aqui a gente está falando da rádio como propagação de uma onda eletromagnética que se utiliza para levar informação de um canto a outro. Bem, por que eu estou falando disso aqui? Ainda porque estou falando daquele assunto inicial de que a gente pode observar os materiais para o estudo de física da matéria condensada com diferentes comprimentos de onda da luz. Você pode utilizar desde ondas com comprimentos de onda de alguns metros, que são as ondas de rádio, onda curta, não sei se vocês já escutaram falar disso, ou até as frequências de televisão. Depois você tem o comprimento de ondas infravermelho, todo mundo sabe, eu acho, o que é uma câmara infravermelha, todos nós irradiamos radiação ultravioleta, que é calor, basicamente, nessas frequências. Tem o espectro luminoso, que a gente já falou, com uma janela muito pequena. Logo depois você tem ultravioleta e raio-x, e depois vem os raios gama, que são radiação altamente ionizante. O raio-x já é radiação ionizante. Henry Hertz fez experimentos muito importantes sobre a descoberta das ondas eletromagnéticas, e para não deixar passar, o experimento da expansão do universo tem muito a ver com radiação eletromagnética de fundo, que quem já assistiu na televisão de tubo de raio catódico já viu os sinais do universo de alguma maneira, do universo mais primitivo. Mas, voltando ao assunto, a óptica geométrica, os raios gama, raio-x e outras partes da ciência eram áreas totalmente diferentes. Maxwell, esse senhor que está aqui nos anos 1800, fez uma união de todas essas áreas do conhecimento, e foi amplamente reconhecido o que ele fez, porque a natureza do espectro eletromagnético é fundamental para aplicações diversas. E veja, tem várias áreas do conhecimento voltadas para a medicina que utilizam esse tipo de abordagem. Radiação eletromagnética está formada por campos elétricos e magnéticos que oscilam alternadamente, e dependendo da região do espaço por onde ele se propague, ele pode ter diversas características de polarização,
de outras coisas que podem ser úteis para o estudo de materiais em física da matéria condensada. Anos depois, ou bem misturado, vamos falar assim, nos anos 50, já se falava, com os avanços da física do estado sólido, já se falava ou já se faziam algumas predições para poder eliminar esses artefatos valvulados, porque um rádio valvulado pesava, acho que mais de 1 quilo, com certeza, acho 2, 3 quilos, dependendo do tamanho do rádio. Por quê? Porque essas válvulas precisavam alta tensão para poder acelerar os elétrons do ánodo para o cátodo. E aí, esses transformadores com núcleos pesados eram utilizados para poder obter tensões de alguns quilovolts. E para poder substituir isto, foi proposta por esses 3 grandes ilustres senhores a descoberta do primeiro transistor. O primeiro transistor que a gente está vendo aqui é um protótipo, né? E está formado por uma junção tripla de materiais cristalinos com uma característica específica que é chamado de material semicondutor. Depois dessa proposta, este tipo de protótipo foi reduzido e encapsulado, e dependendo da aplicação, surgiram no mercado uma ampla diversidade de transistor, e cada um se adequa a alta potência, alta frequência, baixa corrente, dependendo da aplicação, existem transistores de todo tipo. Isso está estreitamente atrelado com o conhecimento dos materiais semicondutores. E para você conhecer os materiais semicondutores, você precisa saber suas propriedades elétricas e suas propriedades estruturais. Então, as propriedades estruturais que têm a ver com arranjos atômicos dentro dos cristais foram possíveis de ser estudadas utilizando disposições de átomos, de certa maneira, e foram utilizados modelos modernos, ainda nos primeiros anos de 1900, para poder propor como é que os elétrons podem se comportar dentro de um material sólido semicondutor. Quando você fizer um estudo como esse, vai surgir uma banda na qual você se encontra com os elétrons, que chama-se banda de valência. Existe uma distância para a próxima banda, chamada banda de condução. A distância que existe entre as duas é chamada de banda proibida. E essa banda proibida tem a ver muito com a periodicidade dos átomos dentro de uma rede cristalina, e também tem a ver com uma propriedade nova da matéria, que é justamente o confinamento quântico. No início de 1900, também surgia a teoria quântica, e um dos pioneiros foi Erwin Schrödinger, com outros grandes pensadores. Quando você resolve essa equação para uma estrutura como essa, você tem respostas como essa. Mas é lógico que o caminho daqui para aqui é muito tortuoso, e eu não vou falar nisso aí, não. Bem, a origem desta possibilidade de você estudar as bandas de energia tem a ver com Luiz de Broglie. O Duque de Broglie, sétimo Duque de Broglie, foi quem propôs e ganhou o prêmio Nobel, justamente que toda onda tem associado na partícula e vice-versa. Então, aqui a gente pode entender como que a luz, lá no início, a gente falava que era uma onda, nessa parte a gente falava de raio-x e falava como uma onda, mas depois a gente começou a falar em outros efeitos de fluorescência, e esses efeitos de fluorescência têm a ver com um modelo diferente que o modelo quântico da matéria. Então,
Luiz de Broglie fez essa proposta ainda no início dos anos 1900. Veja quanta coisa aconteceu nesses tempos, né? E a proposta de que uma partícula tem massa e velocidade e, ao mesmo tempo, tem comprimento de onda associado. Isso fez com que o modelo atômico evoluísse grandemente. E aquele modelo de Bohr, que tinha um núcleo, o átomo de Rutherford também, que tinha um núcleo e tinha as órbitas ao redor, agora tinha uma parte a mais, é que essas órbitas não podiam ser qualquer. E aí, então, surgiram novas propostas que foram feitas e compiladas na teoria quântica, que vai ser falado, eu acho que pela professora Nádia, em outra palestra. Bem, para você chegar a fabricar dispositivos de transistor ou celular que você utiliza, você precisa ter milhares de transistores por uma polegada quadrada. Então, você faz em um pedacinho de material de silício, você pode fazer com técnicas modernas de litografia, você pode imprimir os circuitos e encapsular em dispositivos cada vez menores. Isso foi feito graças ao uso de técnicas de microscopia. Então, a microscopia e a litografia, como parte desse processo, foram fundamentais para todo esse avanço da física da matéria condensada. Eu estou falando aqui. E veja que eu estou falando em física matéria condensada, estou colocando circuitos eletrônicos na sua frente, porque acho que a evidência mais clara dos avanços da física da matéria condensada é justamente a possibilidade de fazer circuitos em tamanhos extremamente pequenos e que chegam a dimensões nanométricas. Dentro de cada quadradinho desse aqui, você tem milhares de outros quadradinhos conectados, e isso você consegue fazer se você tiver técnicas de microscopia bem aprimoradas. Bem, isso fez com que os avanços fossem muito rápidos. Não sei se vocês lembram, mas no ano 2001, talvez, os celulares eram dessa maneira aqui. Hoje já tem uma cara diferente. Esses aqui já podem ser até obsoletos. E tem tecnologia que já chegaram e que faz 10 anos se falavam como se fossem coisa de futuro, mas hoje em dia se fala, e tudo isso tem muito a ver com a física da matéria condensada. Sem querer ficar para trás, no mundo de hoje, da física da matéria condensada, somente se fala em estruturas bidimensionais de átomos. Por quê? Porque tem vantagem você empilhar diversos materiais de diversa composição e que sejam formados por camadas bidimensionais. Um exemplo deles é o exemplo do grafeno, que eu acho que todo mundo já escutou falar, e que tem propriedades de semicondutores e na verdade, semimetálico, para ser rigoroso, mas existem outras propostas de outros materiais, como dicalcogenetos e outros, para poder revolucionar ainda mais as tecnologias que a gente já conhece, porque se precisa de alta rapidez, de baixo peso, de baixo consumo de energia elétrica, principalmente, e de outros fatores que são determinantes para poder chegar a estruturas desejáveis e cada vez mais modernas. Então, o estudo de materiais bidimensionais hoje é o grande foco da física da matéria condensada. A gente pode falar com todas as letras. Não é somente o estudo, e sim saber dominar e saber empilhar estruturas bidimensionais. Tudo isso somente pode ser feito utilizando uma microscopia que, de certa maneira, te permita ter resolução atômica. Não sei se vocês se lembram, mas as distâncias entre átomos em um cristal de cloreto de sódio ou de qualquer cristal
está na faixa de poucos angstroms. Então, veja que nenhuma microscopia óptica vai te permitir fazer ou enxergar objetos desse tamanho. Eu vou me apressar um pouquinho, porque o tempo está passando. E quando eu falo de uma nova tecnologia, não sei se vocês já viram, mas no mercado você pode encontrar coisas como essa que está aqui, né? Por exemplo, microscópio óptico, a gente já falou. E, às vezes, chamado de microscópio eletrônico, uma coisa como essa que está aqui nessa foto. Veja, microscópio eletrônico, não. Bem, não é disso que eu estou falando. Isso aqui ainda é um microscópio óptico, porque a lente é feita para usar luz. A luz chega num chip, ou chega lá dentro em uma câmera CCD, talvez, é processada e você enxerga nessa tela o que tem aqui embaixo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu não quero falar desse microscópio eletrônico aqui. Esse aqui é um microscópio eletronizado, se a gente for falar rigorosamente. Um microscópio eletrônico é isto que estou mostrando aqui. Em 1931, foi proposto por Ernest Ruska e Knoll, foi proposto o primeiro protótipo de microscópio eletrônico. A luz não era mais luz, não era raio-x, não era onda eletromagnética. Agora, a luz são elétrons. Os elétrons surgem daqui de cima, são acelerados com uma tensão aceleradora de alguns quilovolts, e com isso você consegue obter características da radiação que te permite estudar objetos com dimensão atômica. O primeiro protótipo desse microscópio está no Museu do Louvre, e em 1986, Ernest Ruska ganhou o prêmio Nobel, 50 e tantos anos depois. Bem, o microscópio eletrônico hoje em dia pode ser uma coisa como essa aqui. Veja que existem duas, uma de 1930 e outra de quase 100 anos depois, né? 2024. Esse microscópio eletrônico aqui é um microscópio eletrônico de transmissão, do mesmo jeito que o anterior, mas esse microscópio eletrônico de transmissão já tem outras facilidades, graças a todos os avanços na física da matéria condensada. Veja como o mundo é. Você tinha esse protótipo, permitiu melhorar os avanços da física da matéria condensada, e esses mesmos avanços da física da matéria condensada foram utilizados para tecnologias digitais que permitem automatizar essa máquina aqui. Essa máquina aqui é um Talos F200. E amanhã deve chegar um Talos F200 lá no departamento de física, que a gente vai instalar, e todos vocês terão a possibilidade de visitar, porque é uma estrutura multiusuário, e eu acho que vocês todos, se tiverem interesse, poderão participar, ir lá e tomar imagem, etc. Esse microscópio permite ter resolução atômica. De que eu estou falando? Bem, começamos. Primeira coisa, no microscópio eletrônico, ainda se volta a falar em óptica geométrica. Só que a grande diferença é que a radiação, ela, ao invés de ser ondas eletromagnéticas, agora é um feixe de elétrons. E eu vou falar já. Mas as lentes que são utilizadas não são mais lentes de vidro. As lentes são formadas por eletroímãs. Eletroímãs geram campos magnéticos que podem defletir o feixe e podem fazer o mesmo efeito de uma lente eletromagnética. Um elétron que é acelerado em uma energia E determinada de 100 kV,
tem um comprimento de onda característico, lembrando que o elétron é uma partícula em alguns experimentos, mas também pode ser entendido como uma onda. Ele tem uma onda associada. A onda associada, a onda de matéria, a onda quântica, para falar de alguma maneira, associada a um elétron que está acelerado a uma tensão de 100 kV, tem alguns picômetros. Então, o comprimento de onda dessa luz já não vai ser um problema para os efeitos de difração. Quando a gente quiser enxergar objetos de alguns nanômetros, de poucos nanômetros. Mas ainda, o fato de você ter uma onda associada a essas partículas, você também poderá fazer difração de elétrons, do mesmo jeito que se fazia difração de raio-x. E com isso você poderá, então, ter grandes conhecimentos das estruturas, de como que os átomos se encontram, e ainda você poderá saber se tem átomos fora de lugar. Então, isso é fundamentalíssimo, porque agora você, com uma técnica como essa, você consegue enxergar os átomos, ou pelo menos alguma coisa que você diz que aquilo ali é os átomos, para ser um pouco mais rigoroso. Bem, se você fizer um corte transversal de um microscópio eletrônico de transmissão, por esta ponta do extremo superior surgem os elétrons e passam por uma série de aberturas e por lentes eletromagnéticas que são refrigeradas e que chegam a uma câmara CCD especial. A uma imagem da fonte de elétrons seria uma coisa como isso que está aqui da direita. Você tem um ánodo, um cátodo, tem tudo, e você focaliza os elétrons com campo elétrico. Primeiro, nessa parte aqui, que é as lentes condensadoras, e depois você focaliza com lentes eletromagnéticas. A amostra é um disquinho, ou é suportado num disquinho de 3 milímetros, que é colocado em uma haste, e essa haste entra pela lateral do microscópio. A resolução, isso aqui é um exemplo de imagem. Com um microscópio eletrônico de transmissão, você consegue enxergar os átomos. Veja a barra de escala aqui, é de 2 nanômetros. 2 nanômetros é toda essa barra. Veja quantos átomos você tem dentro dessa barra. Além disso, você consegue ver difração dos elétrons. Isso aqui é uma estrutura hexagonal, não? E você pode ter, então, muito conhecimento. Coisas muito específicas e de grande profundidade sobre o assunto, você pode enxergar em diversos livros-textos, já consolidados na literatura, mas que te podem dar grande possibilidade de entendimento. Para não deixar de falar, o microscópio que a gente vai instalar vai ser instalado em uma central multiusuário lá no departamento de física, que consta com vários equipamentos que permitem fazer diversos estudos, né? Essa central multiusuário tem uma política de uso e a gente utiliza diariamente para fazer vários experimentos de litografia, de imagem, que passaram todos rapidamente, eu fiz intencional aqui, e para fazer experimentos diversos de física matéria condensada. Propagação de ondas eletromagnéticas, propagação de pulsos, de ondas de spin, cálculos numéricos a partir das estruturas litografadas, microscopias de outras características, e tudo isso é o uso de grafeno para outras tecnologias, aplicação em saúde, uso de técnicas computacionais combinadas com microscopia de transmissão para conhecer os materiais, algumas possibilidades que a gente tem lá e quem faz as coisas, né? Então, essa é a equipe que trabalha com a gente, trabalhou, alguns foram, outros estão, e a gente também tem colaboração com grandes laboratórios aqui e em outros lugares do mundo. Então, essa história rápida que eu contei aqui começou em 2010 e a gente tem tido grandes avanços aí nas pesquisas. E tudo isso é graças às instituições que dão suporte à
as pesquisas aqui no Brasil, né? Então, eu agradeço a todo mundo, desculpem eu ter passado alguns minutinhos, e acho que eu entrego a palavra para o presidente, excelentíssimo senhor presidente Raul Castro. Eu pensei que você ia tomar a minha presidência, viu? Eu fiquei desconfiado. De forma alguma. Como você me devolveu, eu estou... Padrão, olha, eu estou muito feliz com a sua palestra. Eu acho que você foi brilhante, uma palestra brilhante que nós que somos de outra área, né? Você, historicamente, das coisas mais simples às mais complexas, isso foi para a gente uma viagem, um passeio, né, pela história e pelas possibilidades humanas, né, da ciência. E isso ficou claro quando você colocou, desde do microscópio óptico, né, as possibilidades e das conquistas da física que levaram à melhoria das possibilidades que a gente tem hoje. E isso tem algumas questões filosóficas que a gente podia sempre deixar claro. Eu, quando dava minhas aulas para o pessoal da área da saúde, medicina, nutrição, farmácia e tal, eu dizia o seguinte, e até hoje eu acredito nisso, que todas essas conquistas tecnológicas nada mais são do que a extensão dos sentidos humanos, né? Então, chegar que o nosso olho normalmente não consegue chegar até determinado limite, mas a nossa inteligência faz com que, a partir da tecnologia, a gente faça com que o nosso sentido chegue até muito mais em nível microscópico, como também em nível telescópico, né? Então, entender isso é entender também que o ser humano é o mais importante nessa história toda, né? Quer dizer, o cérebro humano é muito importante. Então, eu gostaria, depois que você divagasse um pouco sobre isso, né, como físico e tal. Outra coisa interessante também é apontar figuras como Lawrence Bragg e Madame Curie, né, Marie Curie, que foram mais ou menos contemporâneos, né? E todos dois foram ganhadores de prêmios Nobel, e foram bem jovens, ganharam o prêmio Nobel bem jovens. Curie ganhou 2 prêmios Nobel, né? Em 1903 e 1911, e Lawrence Bragg foi em 1915. Eu não sei quem é o pai de quem, ou se ele é filho ou pai, mas não sei se o pai ou o filho ganhou também outro Oscar. Você falou também de Rusca, também fiquei muito... É bonito, sabe, ver essas histórias todas. E aí eu também quero que você depois anote aí e comece a falar também sobre o futuro. Você veja que, até então, as amostras, né, a não ser no microscópio óptico, né, e talvez até de fluorescência e tal, você já tenha amostras, além de amostras estáticas, você tem também amostras cinéticas, né? Eu queria saber quais são as possibilidades, o que você conhece sobre a amostra cinética, quer dizer, em movimento, entendeu? Se essa seria uma possibilidade também para o futuro do microscópio eletrônico, né? Tanto o de transmissão como de varredura. Então, isso é a outra pergunta, né? Não é uma pergunta, mas é uma sugestão a você, que eu acho que a nossa turma seria muito, muito feliz, não sei se todos, mas pelo menos alguns, seria muito interessante que a gente pudesse fazer uma visita, né, a um microscópio eletrônico, né? Você tem vários lá na física. Se você pudesse marcar um dia para que as pessoas que se interessassem, são muitas, mas provavelmente terá algumas que gostariam de conhecer um microscópio eletrônico. Todo mundo
já ouviu falar, mas talvez nunca tenha visto, certo? E eu quando fui lá na física, né, eu vi que vocês têm alguns, né? E é muito interessante que os meninos possam conhecer isso, conhecer as possibilidades e ver que isso é que é o importante, né? Que a física por exemplo, a medicina e as áreas da saúde, elas estão muito próximas na medida em que uma corrobora e colabora com a outra, né? Então, são essas as questões que eu ia deixar para você. E aí depois eu abro para todo mundo perguntar. Já tem algumas mãozinhas levantadas aqui. Aí você fique à vontade, viu? Obrigado. Fê, vou tentar ver se eu consigo compilar. A extensão dos sentidos, veja que eu falei rapidamente sobre o microscópio de força de varredura por sonda, que é utilizando uma ponta, né? É típico exemplo disso que você estava falando, né? Por quê? Porque a microscopia tipicamente utilizava a luz e no momento em ponto que aparecem as limitações por conta de efeitos de difração, começaram a se procurar novas alternativas e em 1930, 31, 32, Ruska veio com aquela proposta. Na verdade, aquele tempo, ele não vinha com a pretensão de ver coisas a nível atômico, ele só queria observar coisas mais refinadas em estruturas de metais, de aços, e só que depois virou uma bola de neve que não teve mais como parar. É lógico que a gente pode falar de muitas pessoas que eu não, injustamente não mencionei. Acho que se eu começasse a falar desde o início até o final apenas o nome de todas as pessoas que foram importantes para todos os fenômenos que estão envolvidos, acho que ainda não teria terminado. É tanta pesquisador importante que entrou nesses tempos dentro de grandes descobertas. Marie Curie, você já falou, Prêmio Nobel de Química e de Física, não? E Lawrence era o pai, não? Dos Bragg. Tinha outros pesquisadores que se destacaram também nesse estudo de cristalografia, e na parte da percepção quântica do mundo teve dezenas, centenas de pessoas que foram determinantes para a construção de um modelo atômico como o modelo que a gente hoje enxerga. O modelo que a gente enxerga hoje do átomo ainda não tem 100 anos, né? Porque o modelo atômico foi construído reconstruído nos últimos 100 anos, graças aos avanços nas técnicas de medida e, juntamente com isso, os modelos que foram se refinando com as técnicas de medida. Se você não tem uma técnica de medida que te permita confirmar alguma teoria, você fica só na teoria, não? Então, por isso que a física da matéria condensada tem o branch teórico e experimental e tem que andar junto, não? Isso é fundamental, não? A outra coisa é que as estruturas dentro do departamento estão disponíveis, a gente pode se marcar visitas, todas as que vocês quiserem, dentro da disciplina ou fora da disciplina. Se vocês quiserem vir com turmas de outras áreas do conhecimento, serão muito bem-vindos. A gente tem um projeto lá no departamento que se chama Nanotecnologia e Novas Gerações. O que é esse projeto? É trazer público para conhecer laboratórios diversos, não? A gente vai alternando, não? Porque são 70 laboratórios de pesquisa ali dentro do departamento e sempre vão se renovando, a gente às vezes passa por reformas, etc. Mas a gente pode ir e fica em demanda. Todos têm o meu contato, todos podem, se a gente quiser fazer pela turma, a gente faz pela turma.
se a gente quiser fazer, se cada um de vocês individualmente quiser carregar uma turma de outro lugar, de escolas, de ensino médio, de qualquer área do conhecimento, sempre as portas estão bem-vindas, porque eu acho que isso é fundamental, porque isso faz parte da interação das diversas áreas, que é muito importante para o desenvolvimento científico-tecnológico. E falando em científico-tecnológico, os microscópios permitem, sim, até certa limitação, até certo grau de limite, vamos falar assim, de assistir, sim, a difusão de átomos dentro da estrutura. Isso se chama-se, hoje em dia chama-se microscopia eletrônica em quarta dimensão. Eles chamam assim. Mas dentro da quarta dimensão eles colocam outras coisas, não? Eles colocam o domínio do tempo e eles colocam outras informações também. Mas na que se refere ao domínio do tempo, você consegue colocar em um microscópio eletrônico de varredura, que eles chamam ambiental, você coloca uma gota de água com sal e você submete a câmera a uma determinada condição de temperatura e pressão e você vê o cristal de cloreto de sódio se formando em tempo real dentro da câmera. Para a parte biológica é um pouquinho mais complexo, porque a parte biológica já tem o lado funcional, que depende muito de condições físico-químicas, de fluxo de íons através de membranas celulares, e isso já deixa as coisas um pouquinho mais difíceis, não? Mas a tecnologia vai avançando e, com certeza, o mundo não para por aqui, não? A ciência é uma coisa que vai sempre crescendo, não? Então, eu acho que respondi tudo, né, Raul? Deixa eu ligar aqui. Bom, eu só queria acrescentar, para terminar minha participação aqui, que o professor Eduardo Padrão é uma das pessoas mais generosas que eu conheci nos meus 50 anos de vida, viu? Ele é capaz de dividir, de partilhar, né, tanto o conhecimento que ele tem, como também a forma de conseguir as coisas. A gente já viu um pouco de Padrão no discípulo dele, que foi Ramon, né? Então, ele é capaz de estar aqui, estar em todo canto e estar com uma generosidade humana muito grande. Então, você veja, eu falei numa visita da turma, ele já falou em cada um individualmente, e cada um pode levar outra turma. Então, Padrão foi uma das coisas mais bonitas que aconteceram na minha vida no ano passado. Viu? É um amigo que vai ficar para sempre na minha vida, acho que na de Sandra, na de Ana Elisa também. Nós temos trabalhado juntos, já vamos ter orientando juntos, e eu espero que essa amizade ela ultrapasse. Eu não tenho a expectativa de vida que ele tem, não, mas eu espero que dure por muito tempo. Um abraço grande, meu querido, viu? Obrigado. Eu queria só falar aqui rapidinho, é só para todo mundo aí prestar atenção, não é? Que você acabou de dizer que Padrão é muito generoso, e eu queria salientar que vocês já viram aqui nessa disciplina, que os grandes cientistas, os grandes pesquisadores são sempre generosos e muito humildes, e Padrão é um deles. E eu sou muito grata por estar convivendo com ele há algum tempo. Obrigado, Sandra. Então, se eu vejo aqui a fila, tem Joaci na primeira mãozinha levantada.
Vamos ver, porque é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil, não. Veja, eu acho que, mesmo que não seja diretamente, indiretamente, também esse efeito pode vir à tona, não? Porque, às vezes, os descobertos científicos, ou quase sempre os descobrimentos científicos, são muito atrelados eh, a um tanto de inspiração, eu diria, do pesquisador, né? Então, é como uma música que vem na mente do poeta, sabe? Uma coisa, algo assim. Então, eu me lembro de pessoas, não sei se você se lembra do sonho de Mendeleev na tabela periódica. E estou falando só de um sonho, não? Então, muitas vezes você está assistindo uma palestra de outra área, você enxerga um arranjo de coisas, alguma coisa, você faz uma conexão. E isso são mecanismos que eu não entendo, que tem a ver com o funcionamento do cérebro, não? E que tem tudo a ver com a área de atuação dessa população, talvez, mas que, de certa maneira, sempre você pode encontrar em áreas diversas, você pode encontrar inspiração para o seu trabalho. Em uma música, você pode encontrar muitas vezes a resposta de uma coisa que você está fazendo em outra área. Então, um exemplo assim específico, eu não me lembro agora exatamente. Pode ser que eu me lembre daqui a 5 minutos, né? Mas, assim, isso a mim me aconteceu no doutorado. Eu estava fazendo um modelo matemático e eu um dia estava olhando para o céu e vi um telhado, e no telhado eu vi uma estrutura de tubulações que me fez pensar no modelo matemático que eu utilizei para a conclusão do meu doutorado. Então, essas coisas acontecem assim de maneira inexplicável, não? Não sei se te respondi, não sei se... Tem que ter mente aberta, a mente muito aberta, eu acho. Isso ajuda muito, né? E trazer sempre alegria, acho que a alegria é fundamental para essas coisas acontecerem. Você parece que o cérebro funciona melhor, não sei o que é, mas é por aí. Obrigado, Josi. A Antonieta. Professor Eduardo Padron, quero agradecer bastante a sua palestra. A gente começa a ver assim como tem um povo inteligente assim que muita coisa eu fiquei viajando assim no que o senhor falou, né? Achei difícil de compreensão, apesar até de gostar da física. Minha filha está no ensino médio, de vez em quando eu tenho que sentar com ela para ensinar algumas coisas da física. E a gente relembra muita coisa do que a gente viu lá atrás, inclusive da biofísica, né? Que a fisioterapia traz para a gente. E eu fiquei me perguntando, assim, com relação a essa questão daquela questão que você mostrou, assim, de, meu Deus, quão rápido nós pulamos, porque parece que foi ontem que a gente conversava que, nossa, tem um negócio aí novo que o pessoal está com um telefone que não é mais ligado na tomada, na parede, que você sai andando com esse telefone por aí, e de repente virou um item de super necessidade, e como toda essa construção histórica, né, que foi mostrada, fez com que isso avançasse até hoje, né, e aí eu me pergunto, assim, quantos avanços a gente ainda vai conseguir enxergar mais na frente, e como muitas, como eu posso dizer assim, muitos grupos acabam se apropriando de determinados conceitos e de determinadas questões sem mesmo compreender do que está falando, e colocar aquilo ali como se fosse ciência, né? Porque, por exemplo, a gente escuta muito falar
medicina quântica, e pelo que eu entendo, assim, me parece que não tem nada ainda muito palpável, né? Não sei se você consegue, já leu alguma coisa sobre isso, né? E o que se fala, se existe algo ali de que um dia pode até vir a ser, né? Será que aquilo não existe porque a gente não consegue ainda mensurar, ou porque aquilo que se fala realmente é bobagem, é baboseira ali, né? Lixo. Enfim, parabéns aí pela palestra, professora. Obrigado. Deixa eu ver se eu falo. A primeira coisa, já assim, voltando um pouquinho atrás, as leis da termodinâmica foram enunciadas por um médico e baseado no funcionamento dos organismos vivos. Voltando para a Antonieta, é o seguinte, medicina quântica. A gente tem sempre que você tem alguma coisa nova, e me desculpem, eu não sei se a minha frase poderá agredir alguém, não é minha intenção. A gente sempre encontra pajés. O influencer sempre existiu. Não? O influencer sempre existiu. E aí, só que foi se modernizando, não? E está, não precisa chegar à medicina quântica. Você, na área da nutrição, você encontra muita gente fazendo muita barbaridade por aí, não? E dando conselhos e coisas que às vezes não tem muita pé nem cabeça, né? A medicina quântica tem muita gente fazendo nas coisas. Se eu for te dizer que aquilo ali é mentira, eu vou ser muito agressivo. Mas, com certeza, tem muito charlatão vivendo desse discurso, né? É lógico que a gente tem todos os processos físico-químicos, bioquímicos do organismo são descritos por leis da mecânica quântica. Então, se a gente for dizer medicina quântica existe, eu posso te dizer, nesse contexto, eu posso dizer, sim, existe, porque a descrição dos processos físico-químicos tem a ver com as leis da mecânica quântica. Agora, o que se fala lá fora, em muitos canais, em muitos perfis, muito charlatanismo. Eu acho que na época da Covid houve uma febre dessas coisas e o pessoal usa as frases, usa as palavras-chave para impressionar, né? Se usa muito para impressionar pessoas que não sabem nem de que se trata a teoria quântica. Então, quando você se encontrar alguém falando, tu pergunta quais são os princípios da mecânica quântica. Pronto, e aí você vai saber se a pessoa entende. Às vezes a pessoa estudou, mas a professora Nádia, que vai falar em algum momento, a área de pesquisa dela é justamente essa área de mecânica quântica, informação quântica. E no início da pandemia houve movimento, inclusive dentro da universidade, que houve consultas de medicina quântica. E houve alguns colegas que se juntaram e reclamaram até, porque não se concebia que dentro da academia tivesse promoção de charlatanismo, sabe? Porque visivelmente as pessoas não entendiam o que estavam falando à luz da mecânica quântica. Talvez, desde o ponto de vista do autoajuda, talvez sim, mas não utilizar as palavras no lugar errado. Eu acho que é aquilo que se chama lugar de fala. Eu acho que tem tudo a ver, não, com esse negócio. Mas, assim, é um assunto extremamente complexo nesse sentido, mas o que eu vejo é que tem muita gente querendo se apropriar de palavras-chave para
impressionar pessoa que não conhece. Pode ser que tenha algum efeito psicológico, mas mais desde o ponto de vista da psicologia, do tratamento psicológico da pessoa, do que da própria mecânica quântica. Agora, voltando de novo, todos os efeitos, todos os processos neurológicos, todos os processos dentro do cérebro, todos os efeitos dos remédios, todas as técnicas de medida, todas funcionam em cima dos conceitos da mecânica quântica. Então, veja em que jogo de sinuca a gente está. Mas de que tem muito charlatão, tem muito charlatão, sabe? Muito charlatão. Agora, assim, eu sempre tomo cuidado de não falar palavras erradas, não, para não agredir ninguém. Eu acho que é fundamental, não? Mas é muito, é desgastante demais. Não sei se respondi, não sei se está satisfeito. Sim, obrigada, professor. Obrigado. Érica? Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Gostaria de saber, professor, qual seria o maior limitante no uso desse tipo de tecnologia, como o microscópio eletrônico? O maior quê? Limitante. Que limite o uso? Seria o custo, treinamento? O que seria? Mas tu está falando de limitação para, tipo, você usar? Isso, para usar e também para aceder. Não, então, o uso da microscopia, desde o momento em ponto que a gente tenha os equipamentos em uma central multiusuário, eles estão abertos ao público. A gente não cobra dinheiro para os usuários, porque a gente usa recursos públicos para manutenção dos equipamentos. Então, nos dias de hoje a gente não usa, tem algumas instituições que usam, mas a política da gente é não fazer uma coisa mercantilista dentro da central. Então, ela está aberta a todos os usuários. Limitação talvez possa ser, dependendo do sistema que você queira preparar, você tenha algum tipo de dificuldade específica, mas as dificuldades a gente vai atrás e a gente resolve, todos juntos, trabalhando por um mesmo objetivo, pelo sucesso da pesquisa, a gente sempre tenta fazer o melhor, sabe? Então, lá basta bater na porta, entrar no site e fazer o pedido que você utiliza. Sabe? Por ser técnicas sofisticadas, muitas vezes, o preparo da amostra, isso, aquilo, é um negócio que pode ser tortuoso, mas não é impossível, não, sabe? E dependendo do que você quiser chegar lá na frente, cada estudo tem sua complexidade, mas, assim, não é impossível, não. Eu acho que basta isso aí, sabe? Organizar, falar, agendar e fazer. E depois analisar. Então, é isso. Que bom, professor. Parabéns. Graças. A Eulália. Oi, professor. Boa tarde. Parabéns pela palestra. É muito gratificante para mim estar acompanhando o senhor. Fiquei pensando um pouco no que a gente tem conversado sobre a microscopia eletrônica de transmissão. Queria pontuar que vimos que pode ser aplicada nos estudos da saúde para observar ultraestrutura celular e, com isso, compreender mecanismos celulares envolvendo tanto a compreensão de diversas patologias, como também na busca por tratamentos alternativos. E aí eu queria, com base nessa contextualização, perguntar a você uma outra aplicação que poderia ser observada com a física da matéria condensada nos estudos da saúde, além do uso da microscopia eletrônica de transmissão. Deixa eu ver se eu entendi. A gente, vamos lá, tem outras técnicas que podem ser utilizadas, não? Tem técnicas de fluorescência que você já conhece,
mas tem técnicas que são extremamente importantes e que permitem você... Veja, quando eu falei de microscopia eletrônica de transmissão, eu cheguei até o limite de você conhecer a posição dos átomos dentro de uma estrutura específica. Então, eu cheguei até esse limite de escala espacial. Se você quiser se perguntar mais coisas, você vai precisar, de repente, saber qual é a situação daquele átomo naquela estrutura. E de que a gente está falando? Um átomo está composto, no modelo atual, está composto por um núcleo e uma estrutura eletrônica ao seu redor, cuja dinâmica é caracterizada pelas leis da teoria quântica. Quando você coloca um átomo nas proximidades de outros, quando a gente está estudando física, matéria condensada, essa é a realidade, você pode ter o átomo com ligações químicas específicas com os átomos vizinhos. E para você entender essas ligações vizinhas, você já precisa de outras técnicas. Então, tem uma técnica chamada de XPS, que a gente, recentemente, no último projeto CT Infra, a gente solicitou, vamos estar solicitando para a FINEP agora, e essa técnica permite você determinar o estado de valência dos átomos dentro daquela estrutura que você está estudando. Então, você pode saber se aquele ferro que está ali é ferro 2 ou é ferro 3, por exemplo. E sabendo disso, você vai saber como é que aquele ferro está interagindo com os seus átomos vizinhos. Isso pode te dizer se você tem radicais livres ou coisas assim. Então, já você entra um pouco na estrutura eletrônica do material em si, sabe? Então, é uma das técnicas. Tem outras técnicas que podem dar outras respostas, não? Mas nessa escala atômica, tem essas duas. Tem uma técnica chamada espectroscopia Raman, que também pode dar algumas outras informações complementares, não? Ao igual que outras técnicas ópticas, não? Então, lembrando que a gente sempre busca interagir com aquilo que a gente precisa conhecer, não? Então, sempre a pergunta está voltada para esse tipo de contexto, não? Não sei se respondi. Sim, professor, muito obrigada. Agradeço, Lália. O Marcos Antônio. Parabéns pela palestra, professor. Eu queria que o senhor comparasse a microscopia eletrônica de transmissão com a microscopia de força atômica. Outra pergunta também. Sim. O senhor quer responder primeiro e depois Não, diga outra pergunta, porque de repente conecta. Vamos lá. Quais são você falou da dificuldade para a preparação de algumas amostras, né, para utilizar microscópio eletrônico de transmissão. Eu queria saber quais são os desafios para a preparação de amostras para microscopia eletrônica de transmissão e se o senhor já se deparou com dificuldades na preparação de amostras biológicas. Outra pergunta também é sobre a contribuição que o microscópio eletrônico de transmissão ele pode ter para sistemas de liberação controlados de fármacos, tipo de amostras cristalinas, amostras amorfas, e também nas formulações farmacêuticas. Ok, Marcos, muito obrigado. Vou tentar ir desde o princípio. A comparação entre as duas técnicas de microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica e microscopia de varredura por sonda, veja que eu estou chamando assim, tem muitas diferenças. Vamos lá. A primeira é que na microscopia eletrônica você usa elétrons que interagem com o material. No momento em ponto que o elétron interage com o material, ele pode, quando é microscopia eletrônica de transmissão, o elétron é transmitido, ou seja, ele passa pela amostra e ele carrega as informações
daquela interação do elétron com a amostra, não? Então, você vai ter informações da distribuição atômica, você vai ter informação do número atômico médio daquela região que foi estudada, você vai ter informações espectroscópicas em relação a quanta energia aquele elétron perdeu, etc. Já com a microscopia de varredura por sonda, primeiro você tem várias modalidades, não? Primeira é a que você mencionou, que é a microscopia de força atômica. A microscopia de força atômica é aquela ponta que eu falei, e que por interações de Van der Waals, ela interage com a superfície da amostra apenas. Então, veja, já aí começa uma primeira diferença, não? Entre esse tipo de microscopia e microscopia eletrônica de transmissão. A outra é que, por microscopia eletrônica por sonda, você pode fazer estudos magnéticos da superfície da sua amostra. E quando eu falo isso, porque você na microscopia eletrônica de transmissão, você precisa, para que o feixe de elétron passe a amostra, você precisa de uma amostra cuja espessura seja, em média, seja abaixo de 100 nanômetros, porque se você tiver uma estrutura que se for muito grossa, os elétrons não vão passar. Então, começa por aí. E já na microscopia de força atômica, você pode ter uma amostra com uma grossura milimétrica, que basta você encostar aquela ponta ali e fazer a varredura superficial. Então, a microscopia de varredura por sonda, ou microscopia de força atômica especificamente, é uma microscopia que faz uma varredura de uma ponta em cima de uma região da amostra. Já a microscopia eletrônica de transmissão, ela faz o estudo de um feixe elétron que passou através da amostra e o sinal é coletado depois da amostra, não? Então, assim, as interações mudam, então muitas coisas que você tira são diferentes. E é por isso que você pode olhar para essas técnicas e dizer que elas podem ser técnicas que se complementem em um determinado estudo, não? Dependendo do que você estiver fazendo, não? Então, assim, a outra coisa eu já falei e que tem a ver com a dificuldade do preparo das amostras, tanto na microscopia de varredura por sonda como na microscopia eletrônica de transmissão. Na microscopia de varredura por sonda, você precisa de uma amostra, vamos dizer que polida. Uma amostra extremamente rugosa vai te dar problema. Se você tiver uma amostra úmida, ela não vai te dar, talvez, um sinal bom, porque a ponta poderá interagir diferentemente em diferentes regiões daquela amostra que você tiver. E para você preparar as amostras de transmissão, para a microscopia eletrônica de transmissão, você precisa sim ter, dependendo do que você tiver para observar, dependendo do estudo que você vai fazer, assim será a complexidade daquilo que você precisa preparar. Se você tiver partículas, umas partículas finas, nanométricas, basta você depositar aquelas partículas em cima de uma gradezinha que é própria para microscopia eletrônica de transmissão, e você coloca lá e observa e acabou, se não tem mais problema. Agora, se agora você tiver que observar uma célula, por exemplo, você vai ter que passar por vários processos. A primeira coisa é que se você vai colocar a amostra de uma célula dentro do microscópio eletrônico, você tem que saber que a amostra vai entrar em um ambiente de baixa pressão. Estou falando na pressão de 10 a menos 6 torr. Né? Então, uma amostra que já entra em um ambiente de baixa pressão. Então, a amostra tem que ser seca. Você não pode entrar com uma amostra úmida lá dentro do microscópio, você pode estragar o microscópio. Então, antes de você levar essa amostra lá dentro, você tem que passar por diversas etapas. E essas etapas passam por pontos de secagem crítica, passam por microtomia, passam por um monte de outros processamentos que
quase todos os estudos até aqui, eles têm protocolos para preparação da amostra, dependendo do que você quiser lá na frente. Então, isso é um desafio grande. As amostras biológicas sempre têm um pouquinho a mais para se fazer, mas isso não quer dizer que é impossível, não. Sempre é possível. Basta você ter a estrutura desejável e você faz as amostras. Aqui na Redondeza, a gente tem pelo menos 2 lugares nos quais a gente tem a estrutura para preparação das amostras biológicas, não? Que tem no CTN, que é no Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, que fica de frente ao Colégio Militar. E você tem a Geo Magalhães, né? E o LICA, não? Que são 2 institutos. O LICA foi pioneiro na aquisição de microscópio eletrônico, preferentemente para essa área biológica. A gente tem colegas que têm feito muitos trabalhos, tem o professor Zé Luiz e outros colegas que têm trabalhado com isso. Tem lá na Geo Magalhães, tem várias pessoas que trabalham com ultraestrutura, é assim que se chama essa área dentro da microscopia eletrônica, e que são pessoas muito, para mim, muito, vamos dizer, solidárias, tranquilas, e eu tenho tido uma boa interação com todas as pessoas que conheço que trabalham com essa parte de preparação de amostra biológica. Mas você fez uma última pergunta, que agora eu não me lembro, não. Eu acho que é a Marcos. É sobre a aplicação no sistema de liberação de fármacos e Sim. farmacêuticos. Pronto. Aí você tem muitas coisas a se fazer, não? Porque se você quiser fazer estudo de liberação de fármaco, então basta você extrair o tecido ou o transportador daquele fármaco até aquele local, porque isso que tu está falando é liberação de fármaco. Isso quer dizer que ele foi carregado por algum transporte, podem ser partículas magnéticas ou pode ser outro tipo de transporte. Chegando no local, ele vai ser liberado, né? Então, você pode estudar aquela região por microscopia e tentar chegar às conclusões que você precisa chegar no seu estudo. É lógico que isso vai depender do fármaco, isso vai depender daquele agente transportador dos fármacos. Então, assim, você tem... cada problema vai te dizer como agir, mas com certeza, se é bastante útil para se fazer trabalhos diferenciados e que você pode alavancar as suas pesquisas. Deixa eu fazer um comentário aqui. Quando a gente aprovou o projeto CETINFRA para a aquisição desse microscópio que está chegando amanhã, lá na física, deixa eu te dizer, o microscópio custou 4 milhões e alguma coisa de reais. Ele foi graças a um consórcio, vamos dizer assim, de vários professores de diversas áreas. Um deles foi o professor Raul, a professora Sandra, a professora Ana participaram desse projeto. E, além deles, tem o professor Zé Luiz, tem outras pessoas, outros professores do LICA, que agora não me lembro do nome, porque sou muito ruim de nome, mas tem pessoal de engenharia mecânica, tem pessoal da biofísica, tem pessoal da engenharia eletrônica, tem pessoal da química, tem pessoal de várias áreas que se juntaram ao redor nosso e fizemos esse grande projeto e adquirimos. Por quê? Porque a gente sabe que uma técnica como essa nas nossas mãos pode fazer grande diferença. E é isso que a gente pretende, não? Fazer com que as pesquisas elas fiquem bem alavancadas, e é justamente conectado com a tua pergunta, não? É lógico que a gente tem parceiros na farmácia e pessoas que não são parceiros, mas que as instalações estão abertas para todo mundo, que a gente vai fazer o melhor possível. Quando a gente instalar esse microscópio, eu, pessoalmente, vou começar uma sequência de treinamentos dentro da UFPE e disponibilizar cursos desde mais base até mais avançados
para aumentar a cultura da microscopia eletrônica dentro da universidade e dentro da comunidade no Norte e Nordeste. Eu acho que é justo, né? A gente precisa alavancar esse tipo de pensamento. E a microscopia é uma das técnicas. Tem outras técnicas que também precisam ter esse tipo de ação. Não? Eu acho que a gente propaga a sementinha e outras pessoas se interessam, estudam, se transformam em especialistas na área, e aí vai crescendo o número de profissionais daquele assunto. É lógico que é um processo lento, mas que pode, com poucos anos, pode chegar a grandes resultados, não? Então, não sei se te respondi, Marcos. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Cleverson. Professor Padrão, parabéns, a aula foi excelente. Professor, deixa eu perguntar para o senhor, se a gente já tem se o senhor tem uma ideia de custo, porque o senhor relatou que só o microscópio foi em torno de 4 milhões, e a gente estuda muito, pelo menos vê a nível de pesquisa, por exemplo, a microscopia do músculo. Então, em algumas miopatias inflamatórias, a gente vê um padrão diferente de acometimento do músculo em cada doença. Professor, o senhor tem uma ideia de custo entre entre o processamento de uma amostra biológica até a leitura final, quanto custa esse processo? E a outra pergunta é sobre, hoje a gente já consegue ver a estrutura atômica. Então, eu queria ouvir do senhor quais são as perspectivas futuras, né? Se hoje a gente já foi tão distante do ponto de vista de ver o átomo e as interações entre cada átomo, qual é a perspectiva futura, até onde, na sua concepção, até onde a gente pode chegar ainda? Vamos lá. O custo de uma análise ou de uma preparação de amostra, porque depende muito do local onde você vai fazer. Se você vai fazer no teu laboratório e você tiver a estrutura para fazer esse tipo de preparo, o custo é o reagente comprado e ter um profissional que consiga fazer. Se por acaso você vai fazer o processamento das amostras em um local específico, tudo depende do estudo que você vai fazer. Então, cada estudo leva um protocolo que já está escrito e basta você fazer aquilo ali da maneira certa. E se você vai fazer um protocolo específico, você, por exemplo, na Geo Magalhães, você pode ter um site lá, multiusuário, e você chega lá, faz a proposta, você diz o que você quer, e eles fazem a preparo da amostra, se for possível para eles fazerem, e levantar um preço para você lá, de cada amostra. Mas, como eu te disse, se você tiver, dependendo do que você vai fazer, se você tiver todas as ferramentas para fazer, então custa só os reagentes que precisar e pronto, sabe? Mas vamos dizer que você tenha alguma coisa como, sei lá, bote R$ 200 por amostra, vamos pensar assim. Mas se você vai fazer uma marcação específica, não sei o quê, aí você precisa de um reagente específico que é muito caro e isso pode aumentar a tua processamento da amostra, entendeu? Estou falando de preços em laboratórios de Minas Gerais, em outros lugares que eu já vi por aí, né? Mas a parte da visualização, se essa visualização das amostras pode ser feita na UFPE, na Central Multiusuário da Física, o custo da observação da amostra já preparada previamente, o custo de fazer a imagem, hoje é zero, porque a gente, zero no sentido de que a gente não cobra para os usuários. A gente acredita que, no momento, a gente não precisa entrar nesse tipo de abordagem. Acho que seria fechar as portas para todo mundo, não? Porque o dinheiro está tão complicado para fazer pesquisa que você cobrar para o pesquisador. E acho que pode ser. Agora, se você me perguntar, é caro? Eu te digo, é caro sim, é caro. Você vai perguntar para qualquer pessoa que trabalha na área,
as coisas são caras. Uma pinça pode ser R$ 600, um conjunto de grades pode ser algumas centenas de reais, outros marcadores que se utilizam, resinas, etc., podem chegar a centenas, milhares de reais. Equipamentos de corte são vários milhares de reais, mas isso é outra coisa. Então, assim, se você tem uma amostra, a primeira coisa que você precisa dizer o que eu quero fazer e qual é o protocolo para preparar esse tipo de amostra para esse tipo de estudo. Quando você faz esse levantamento, você pega o protocolo e é o primeiro passo, pegar o protocolo que você precisa e depois discutir com as pessoas que fazem, entendeu? E pronto. E aí, meter bronca, como a gente disse. Beleza? Tu tinha outra pergunta? Ou eu... A outra pergunta